Começar esse papo aqui, queria dizer que eu estou de novo muito feliz de estar aqui com vocês, honradíssima com o convite que eu recebi do time de iFood Benefícios que trabalhou duro, Gil, Tami, Rai, e um timaço grandão, trabalhou duro para produzir momentos como esse aqui, momentos de troca e de muita interação aqui no iFood Benefícios. Mais uma vez, um lembretinho, quem ainda não conversou com os nossos consultores para conhecer mais sobre o nosso benefício, a gente tem um timaço aí fora pronto para receber vocês, para vocês conhecerem o melhor benefício possível para a empresa de vocês. Vou começar me apresentando e fazendo a minha autodescrição. Meu nome é Viviane Santos, eu sou especialista em diversidade, equidade e inclusão no iFood. Sou uma mulher negra, estou usando o cabelo black, um conjuntinho lindíssimo azul de risquinha de giz, estou usando tênis e camiseta branca. Estou aqui hoje para a gente começar a falar sobre um tema que é muito importante, pessoal. A gente vai falar um pouco sobre liderança, mais especificamente sobre liderança inclusiva, e a gente vai falar porque não é modinha. Não é tema hypado, não é o tema do momento. A gente vai falar de liderança inclusiva porque a gente acredita que, de fato, o comprometimento da liderança, a ação da liderança no dia a dia, a prática da diversidade através da figura da liderança no dia a dia, é que tem um potencial enorme de trazer inclusão e de trazer todos os benefícios da diversidade a nível de inovação, a nível de criatividade, e ter a liderança comprada e comprometida com esse tema é indispensável para o sucesso das empresas. Para trocar um pouquinho comigo sobre esse assunto, eu tenho duas feras aqui do meu lado, dois mega especialistas do tema, e melhor do que eu falar por eles, eu queria que eles se apresentassem e para a gente dar início no papo logo depois. Vamos lá. Quer começar, Davi? Não? Vai lá, Cláudia. Então, vamos lá. Eu sou Cláudia Colaferro, depois de mais de 30 anos aí como executiva de empresas como Unilever, Coca-Cola, Motorola e tal, eu desde 2012 presidente de multinacional fora do Brasil, eu vi que tínhamos problemas de ter mulheres para chegarem na liderança. Eu olhei e comecei a perder muitas mulheres no meu time com menos de 30 anos, aliás com 30 média, nos Estados Unidos, porque não tínhamos, nos Estados Unidos não existe licença maternidade. Então com 30 eu começava a perder as mulheres de uma equipe. E do mundo de tecnologia, tá? Que eu estava. Então, eu resolvi sair desse processo e montar a Ângelos, que é uma plataforma com mulheres C-level, mulheres que conseguiram chegar na alta liderança, para preparar outras mulheres para chegarem onde nós chegamos. Somos mais de 300 brasileiras C-level no mundo, e numa plataforma a gente atende, prepara, mapeia a pessoa, faz um plano de desenvolvimento e essas 300 atendem no marketplace, que faz um match do que vocês precisam com o hashtag. E a gente atende as empresas, basicamente, com isso. Atendemos e conversamos muito com os presidentes, que são quem fazem a pauta, a área de recursos humanos e a área de diversidade e inclusão. São as nossas clientes. Então, eu nunca tive chefe mulher e resolvi fazer alguma coisa para que a gente tenha mais chefe mulher. Então, é por isso. Muito obrigada pelo convite para iFood Benefício. Obrigada aqui aos meus colegas de conversa e a todos vocês que se interessam pelo tema. Vamos mulherar, que é o que eu convido todo mundo com a minha camiseta, que eu vim hoje, com o hashtag Vamos Mulherar, que é sobre colocar mais mulheres onde a gente merece estar. É isso, o lugar da mulher é onde ela quiser estar, e a gente trabalha para oportunizar esses espaços. Bora lá, Davi? Bora. Então, sou Davi Venâncio, sou especialista de diversidade, equidade e inclusão. Eu trabalho com a Vivi, a gente trabalha no mesmo time. E é um prazer trabalhar com a Vivi todos os dias, porque eu aprendo muito com ela. Bom, galera, acho que para a gente começar, acho que é super importante também fazer minha autodescrição. Então, sou um homem preto, meu cabelo é tipo Black Power, anos 90. Para quem assistiu, né, alguns filmes vai identificar. Estou usando uma camisa jeans, estou com riscas brancas na minha camisa, estou com uma calça branca e estou com tênis branco. Bora lá, todo mundo apresentado. Queria começar fazendo, então, algumas perguntas. Eu queria começar com você, Cláudia. Traz um pouco para a gente, na sua experiência à frente da Ângelos, fazendo essa atuação e de promover equidade de gênero nas empresas, como você vê o papel da liderança na transformação da cultura das empresas, para que elas sejam de fato inclusivas, e traz para a gente um exemplo que eventualmente você tenha visto onde essa diferença que a liderança faz se materializou na prática. Muito bem. Bom, gente, eu começo falando o seguinte, né? A liderança traz a pauta, porque o líder, e eu estou falando o líder, porque são 95% são homens brancos, né? Mulheres são só 5%. E eu acho importante trazer isso para começar chocando. O maior número de mulheres CEOs está nos países nórdicos.
E esse número é 15%. Então, mesmo lá, com as políticas todas, né, uma continuidade de economia e etc., educação e tudo mais, o número não passa de 15%. Então, temos barreiras e se não tem alguém comprometido a fazer essa mudança na pauta da empresa, isso não vai acontecer e esse é o papel, ao meu ver, do CEO, porque não é só a entrega de resultados, que faz parte, eu vou falar de alguns números, mas também a perenidade do negócio. É fazer com que o negócio continue e siga. E não é só a entrega, então, do resultado do trimestre. É o resultado que a gente tem que ter pensando no plano, porque quando a gente entra como CEO, no papel que eu já estive, a gente tem que fazer planos de 3, 5, 10 anos para a empresa. Então, como é que você vai fazer um plano desse sem ter um pensamento muito mais inclusivo? Como é que você tem uma estratégia de crescimento se você não está entendendo do mercado que você atua, que é o que você estava falando antes, no Brasil principalmente, que é o mercado mais diverso do mundo, é o que a gente vive. Então, esta pessoa, e aí a voz, eu vou trazer do Fábio Barbosa, né, que foi presidente aí de um monte de banco e da Natura, conselheiro e tudo mais, ele fala, né, que a pessoa, né, o líder que não está convencido, que ele não tenha credo que isso é importante, ele vai ser convencido ou vai ser constrangido com a pauta. Então, esse é o que eu acho que é o papel do líder, que tem essa visão da onde atua e de todos, consumidor, rede inteira, né? Consumidor e todas as redes que fazem parte do negócio dele, né? Que somos todos nós. Né? Os resultados que a gente vê, e tem várias fontes de pesquisa desses resultados de transformação, e eu trago uma letrinha para vocês usarem nos diálogos, que não é minha essa letrinha aqui de brincadeira, é da Erlana, o Davi acho que conhece a Erlana. Ela fala ESG é sobre grana. Tá? É assim que a gente explica o que é ESG. É sobre grana, essa coisa é ela que fala, e eu só dou o título para ela, porque eu acho super impertinente. Né? 60% de aumento nos resultados, quando você tem uma empresa que tem as distribuições de equidade dentro do seu corpo de líderes, e aí quando eu falo isso, gente, liderança feminina. Na BlackRock, o resultado do ano passado, as empresas que estão na Bolsa Internacional, as mulheres, por estarem lá, no mínimo, trazem de 10% a 20% de mais resultados para os seus negócios. Né? E isso tem vários nomes, não sou eu que estou falando, eu estou trazendo o BlackRock, eu estou trazendo da Bain Company também, que é do ano passado, e da McKinsey. A McKinsey fala o seguinte, se as mulheres forem para a liderança, hoje nós somos 12% no Brasil. Se dobrar, dobra o PIB. Porque a mulher, ela reinjeta na economia o dinheiro que ela recebe. Então, são muitos números que falam que é uma roda economicamente viável. Eu estou trazendo mulher, que é o meu recorte de estudo, mas a gente pode transpassar isso para outras, né, outras diversidades todas, que todas podem contribuir. Mas acho que o mais importante de tudo é fazer com que esses olhares tragam negócios diferentes, soluções inovadoras, né? E aí 60% é de resultado de produtividade, 56% de atração de talentos, que é aqui o grande foco de vocês, aumenta em 56% a atratividade da sua empresa em relação à sua concorrência, 54% aumenta a sua reputação. Quer dizer, então, o que hoje o nosso consumidor quer? Uma empresa que ele saiba que está fazendo as coisas corretas. 50%, 56% aumenta branding, a marca, o valor da marca. E 40% a atração de mais clientes. Esses são os números da minha amostra, entendeu? Que trazem que é sobre grana mesmo. Então, eu acredito que é isso e a pauta vai ter possibilidade de acontecer se for um plano de longo prazo. Não é uma iniciativa pontual, não é um dia da mulher, um dia da raça negra. Não é sobre isso que nós estamos falando. Né? São realmente iniciativas contínuas de educação. Com certeza, Cláudia. E olhando para a população, olhando para consumo, a população jovem, a geração Z, tem sido muito mais demandante de aspectos de ESG, de diversidade. Isso tem sido um decisor de compra, isso tem sido um decisor de consumo, onde elas não se identificam, elas não compram. E o que a gente está fazendo, o que as empresas tradicionais, mais conservadoras, têm feito para adaptar a sua cultura, para adaptar o seu produto, para adaptar aquilo que está fazendo para o público que ela visa atingir. Então, a gente ter times diversos, além da conexão com o ecossistema, a gente está falando do Brasil, de novo, um país extremamente diverso, com mais de 56% da população negra, com mais de 50% da população geradora de renda constituída por mulheres, ter o olhar e sensibilidade à diversidade vai fazer uma diferença enorme no seu produto.
no seu clima organizacional, no resultado que a sua empresa vai ter. Eu trago até um exemplo que a minha líder, Flávia Rosso, costuma trazer, que é absorventes. Ela tinha um amigo que trabalhava numa farmacêutica e o absorvente era desenhado por homem. Um absorvente feminino era desenhado por homem. Tá aí por que é, gente. A mulherada tá aqui, tá aí por que é essa droga, que ninguém gosta de usar esse negócio. Você precisa ter a sensibilidade de entender sobre o que você está falando, sobre qual é o público que você quer atingir, sobre qual é a necessidade desse público. Então, é muito importante. Agora, eu vou fazer uma perguntinha aqui para o Davi, trazendo um pouco do nosso dia a dia. Davi, no iFood, a gente lida muito com um ecossistema de colaboradores, de parceiros e de clientes muito diverso. Como a liderança inclusiva tem sido trabalhada internamente para garantir que essa diversidade também seja uma força competitiva? Eu costumo dizer que se liderança inclusiva já tivesse nas competências de uma liderança, a gente não precisava falar disso, né, como um fator ali de skill, como um fator de desenvolvimento. Então a gente precisa falar cada vez mais. Como eu falei para vocês lá no início, a gente traz símbolos desde criança e que talvez a gente vai perpetuando, repetindo e não sabe por que a gente está repetindo aquelas questões que vão invisibilizar, que vão afastar grupos subrepresentados. E quando a gente fala de liderança inclusiva, eu não estou falando de um grupo sobre outro, né? Eu estou falando de liderar para todas as pessoas. Num país, e aí o fato está dado, né? É importante a gente olhar para o negócio, quando a gente fala de liderança inclusiva, como um ecossistema. Qual que é o público que a gente quer atingir? A Vivi, ela trouxe, né, 56% de pessoas negras, 52% de mulheres, 1/4 da população com deficiência. Cerca de 11 mil pessoas todos os anos têm algum tipo de deficiência por algum acidente doméstico ou de carro. Além disso, quando a gente olha a classe A, B, C e D, é a maior parte da população, né, quase 90 e poucos % da população. Para quem que eu estou gerando produto? Quem está consumindo meus produtos? Será que é só a classe A? Se for a classe A, qual que é o percentual? Para quem que você está gerando esse produto? Né? O exemplo do absorvente, ele é um exemplo que aconteceu lá numa empresa, mas que acontece em diversas empresas. Hoje, quando a gente olha para o ecossistema, né, e olha essa formação de liderança inclusiva, é como que a gente gera isso como valor cultural e como um valor de negócio. O líder, ele precisa saber que quanto mais pessoas diferentes, mais ideias novas, mais performance ele vai ter dentro do time. Não adianta eu, por exemplo, como o iFood, pensar numa solução para uma cidade lá do Nordeste, sendo que eu, Davi, moro aqui no Sudeste. Eu vou estar pensando com a cabeça daqui. Então, ter ter vários perfis diferentes, com formações diferentes, com ideias diferentes, é o que vai mover de fato o negócio. Quando a gente olha para o Brasil, e aí quando a gente fala de liderança inclusiva, por que essa liderança ela precisa fazer diversidade? Acho que essa é a resposta que muitas lideranças não têm, que muitos profissionais de RH não conseguem dar. Muitas vezes a gente leva o fator de diversidade como um fator é muito conectado ao emocional, mas é negócio também. E a gente faz diversidade porque é o correto a ser feito, mas é dinheiro. Então, entender que, para além disso, a empresa, né, vai lidar com diversidade e ela quer, de fato, fazer impacto social, é entender que o Brasil está entre os 10 países com maior desigualdade social no mundo. Entender que, para que eu faça produtos, eu preciso conectar com essas pessoas. E para que pessoas, né, diversas queiram trabalhar na minha empresa, eu tenho que ter isso muito bem setado. Então, quando eu falo de liderança, se eu pudesse, né, dar uma dica, essa abertura para que a liderança ela conheça mais, e aí eu tenho um olhar de empatia, mas para além disso, ela esteja disposta, né, a quebrar os seus vieses, para que a empresa esteja disposta a não repetir o que antes já foi feito, para que nas salas, quando a gente fala, né, que nem a Cláudia trouxe os dados ali de liderança, tenha talentos diversos, tenha as lideranças diversas, para que outras pessoas de fatores identitários diferentes, né, que a gente chama até de avenidas identitárias, tenham poder também de tomada de decisão. Muito bom. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Daqui a pouquinho eu vou propor uma dinâmica, mas queria saber se alguém tem alguma pergunta, se alguém queria trazer algum ponto, se alguém quer contribuir. Boa. Uma pergunta, assim, a minha visão, tá? Hoje eu sou gerente de RH. Na minha empresa, nós somos em 6 gerentes, sendo 4 homens e 2 mulheres, né? O que eu sinto é que nós, mulheres, temos que provar nossos valores diariamente, né?
Eu, quando fui promovida a gerente, ficou uma dúvida. Falei, será que eu fui promovida pela minha competência ou por estar muitos anos na empresa, né? Então, assim, todos os dias eu tenho que provar que eu sou boa, né? Que eu estou sempre pensando fora da caixa. Eu não sei se é a minha percepção ou vocês realmente sentem isso. Acho que a estatística corrobora muito, assim. A Cláudia trouxe aqui no começo que a gente está... No Brasil, acho que é muito menos que 15%. A gente está falando de pouquíssimas mulheres ocupando cargos executivos. A liderança não é majoritariamente feminina, mesmo a liderança intermediária não é majoritariamente feminina. E não é uma coincidência, não está acontecendo com você, não é uma situação pontual. Existem barreiras sistêmicas, estruturantes, que fazem com que, de alguma forma, o machismo se imponha barreiras para que a gente consiga performar e avançar o nosso encarreiramento dentro de empresas. Cláudia, quer contribuir? Vou trazer com os números, que eu acho que é sempre sobre fatos, né? Não é sobre sensação. Eu sou mulher, então a gente pode estar olhando para a pessoa que está vendendo o próprio lugar. Não é sobre isso. A gente entra na base das empresas normalmente, vê se coincide com a empresa de vocês, tá? Mas normalmente até entra mais mulher lá na base. Por causa da saída de faculdade, etc. e tal, o número é 50, mais de 50, 56, 55, por aí. Fica com esses números na cabeça, tá? A primeira curva é afunilamento que a gente vai vendo. A primeira curva de rio, alguém conhece esse termo de curva de rio? A primeira curva de rio que a gente tem, que é o que vai entortar, é quando vai ser aquela questão que a pessoa vai para a chefia e para a gerência. Essa é a primeira curva de rio. Esse número deixa para trás 26, ficamos 30. Tá? Coincide com o que a primeira curva de rio, que a gente vai se tornando gerente ou chefe de setor e tal? Que idade mais ou menos a mulher está passando, mais ou menos, quando ela vira isso? 30 anos. Uns 30 anos. O que acontece mais ou menos na nossa vida por aí? Pela média, tá? Não é todo mundo. Maternidade. A maternidade. Então, a primeira curva de rio, aí o grande desafio que acontece, que se perde quase metade dessa população que entrou, é essa primeira curva de rio que acontece nessa hora. Eu falo que, assim, eu sempre gostei demais do que eu fiz. Eu fui criada para ser executiva, eu quis fazer isso na minha vida, eu tinha essa meta, as mulheres não pensam o que elas querem fazer. E aí vem essa criaturinha. E aí você olha para essa criatura, você volta como para trabalhar? Precisa estar com muita vontade do que você faz. Senão você vai desistir ou vai trabalhar mais ou menos para você poder dividir. Então, a primeira curva de rio é sobre opções também. Né? Deixa eu só fazer um parênteses. A paternidade também acontece nessa mesma fase, Sim. tá? É só o impacto que não acontece. Essa mãe de 30 anos tem um pai de 30 anos que não está sendo impactado por essa mesma sistemática. Então, é uma questão de gênero mesmo. A mochila da mulher não diminui de 86%. De forma A nenhuma. mochila de casa, ela não diminui. Eu viro CEO e fico com a mochila de 86% nas minhas costas. Então, temos esse problema também. Então, a primeira, só terminar a curvinha. Então, essa é a primeira curva da gerência. A segunda curva, gente, é a curva da direção. É quando a gente passa do nível execução na empresa e passa a olhar para o que a empresa vai ser daqui a pouco, que é o lado estratégico. Então, é a diretoria. Essa hora, o que a gente precisa fazer para ser escolhida entre as 6 pessoas da empresa, 7, sei lá, quantos diretores tem na empresa de vocês? Né? É um número bem pequeno. Para você ser a escolhida, o que precisa ter? Networking. Pergunta se a mulher faz networking. Pergunta se ela vai tomar chopinho com os amigos. Pergunta se ela vai fumar um charutão para entrar na turma, para poder pensar igual. Não vai. Então, aí perdemos muita coisa. Eu estou falando coisas que a gente também tem que fazer o nosso esforço. Tem um problema estrutural? Sim. Nós somos culpadas, sim. A mochila está nas nossas costas? Sim. Mas eu estou contando coisas que a gente pode tentar interferir. Né? E a outra curva, obviamente, é o CEO. Que aí, desculpa, a curva ficou 15. De 30, metade de novo caiu. 15. Tá? 12, depende da empresa. E aí a outra, CEO e board, né? É o comitê executivo, que o número é um dígito. 5% é o número do Brasil, que nem eu falei para vocês. E o número maior disso é dos mercados nórdicos. Então, de 55 da base, fiquem com esse número mais ou menos na cabeça. Fica 5 lá em cima. Esses são os números importantes. E eu dei mais ou menos, bem levianamente, os motivos, tá? Mas a gente pode conversar mais, é porque isso aqui ainda fazia parte do meio do... Bora conversar, então. Gente, vamos fazer uma dinâmica, uma brincadeirinha? Não é dinâmica chata, engajem comigo, vai. Eu juro que vai ser boa. A ideia aqui é pensar numa liderança que tenha sido muito, que a gente consiga falar, pô, esse líder foi inclusivo. Essa liderança tem características do que eu entendo que é uma liderança inclusiva. Queria que vocês pensassem neste nome, nessa figura,
E eu queria que vocês pensassem numa ação que essa liderança tenha feito, que de fato fez a diferença na vida, na carreira, na trajetória profissional de vocês. Queria que essa troca acontecesse em duplas de quem não se conhece, então não pode ser as duplinhas que já vieram juntas, duplas de quem não se conhece. E depois a gente chama aqui algumas pessoas para virem trocar um pouco dessas experiências com a gente. Pode ser? Discussãozinha curtinha, a gente toca uma música, a gente vai contar 5 minutinhos, a gente toma uma água, deixa vocês discutindo aí, beleza? Discussões em duplas que não se conhecem, a importância do networking, hein, pessoal? Oi, pessoal. Bora voltando. Ai, essas trocas estão muito boas. Aqui a coisa funcionou mesmo, hein? Não esqueçam de trocar LinkedIn. Não esqueçam de trocar contatos. Aliás, pessoal, super importante aqui. A gente está num evento de RH enorme, oportunizar caminhos. Então, vamos trocar os contatos e vamos nos manter falando. Bora trocar um pouquinho do que foi que aconteceu, do que foi que veio dessas trocas? Alguém quer vir falar? Falar daí mesmo, não sei. Precisa vir até aqui, a gente leva o microfone até mais vocês. Confortável para vocês. Alguém quer contar um pouquinho de como foi essa troca, de como teve uma experiência com liderança inclusiva e como isso fez diferença na carreira de vocês? Pega que a bola é tua. Bom, eu sou Elaine, estou na gerência de recursos humanos de uma empresa de terceirização de serviço, como o Ramon falou. Nós temos bastante mulheres no nosso quadro, mas também bastante desafios pela a nossa atividade, né, de vigilância. Ainda há um preconceito muito grande na contratação de mulheres, né? E da minha experiência que marcou, eu acho que eu tive duas lideranças, uma recente e uma um pouco mais antiga.
Eu trabalhei numa rede de escolas e a superintendência, ele tinha um perfil muito duro, muito direto e às vezes confundia a liderança dele com uma liderança até tóxica. Mas ele era uma pessoa que valorizava a liderança feminina, porque ele falava que mulheres veem detalhes onde homens não enxergam, né? E aí eu tive a oportunidade de ser promovida também à gerência na gestão dele e contei com todo o apoio dele nesse primeiro momento aí de virada de chave. E recente, na empresa onde eu estou atualmente, a gente teve uma gestão anterior masculina e quando abriram a vaga, o diretor executivo falou assim, eu quero que venha uma mulher. Né? Então, nós somos 4 gerentes nacionais, 2 homens, uma que assume todo o financeiro, e aí é uma característica muito masculina hoje, executiva no mercado, e ela cuida não só do financeiro, mas ela cuida do financeiro e da TI. Né? E aí, com a minha chegada, a gente completou e equilibrou o time. Então, a gente tem 2 mulheres, 2 homens, e a nossa liderança, que é um exemplo, né, de cuidado, onde gera esse equilíbrio, é um grupo muito legal, harmonioso. Então, essas 2 lideranças me marcaram bastante, né, na questão da inclusão feminina em cargos executivos. Né, um olhar totalmente imparcial, mas também aquele olhar de cuidado e apoio do crescimento para a mulher. Então, não olhar a mulher como mãe, que às vezes precisa faltar ao trabalho, que tem filho pequeno e que isso vai interferir na carreira dela, mas o olhar da mulher como entrega e resultado, como qualquer outra pessoa vai fazer isso, né? Então, ela também é forte como os homens, né? A força é a mesma, mas, claro, a gente carrega a delicadeza da nossa entrega e do nosso resultado. Então, essas 2 lideranças marcaram bastante. Muito bom. Complementando, né, como eu falei, a Elaine é a minha gerente hoje, né, eu venho de um cenário um pouco diferente. Quando eu entrei no mercado, minha gestão sempre foi feminina. Eu, ao contrário, nunca tive um chefe homem. Meus chefes todos foram mulheres desde quando eu entrei na minha carreira. Só que eu acho o que me trouxe um diferencial hoje dessa gestão de inclusão, não tanto para a faixa feminina, mas para a parte de inclusão, principalmente pessoas LGBT. A gente faz contratação de muitas pessoas e recentemente eu fui fazer a contratação de uma pessoa trans. E aí, nesse momento, a pessoa ela mudou o nome dela para o nome social, porém, ela não mudou na Receita Federal. Então, ela permanecia com o nome antigo, o nome morto, ainda estava no sistema, só que a gestão falou assim, olha, ela prefere ser chamada por esse nome. Então, o que acontece? Documentação a gente não consegue, mas uma coisa simples, um ato simples, o crachá a gente pode colocar no nome dela. Então, o crachá a gente mudou, a gente consegue mudar a forma. Então, assim, não é buscar um grande problema. Muitas pessoas querem mudar a fundo, não, mas tem que mudar o nome. Um ato simples, você mudar um crachá, você conseguir fazer a pessoa se enxergar pelo que ela é, não pelo que ela já foi ou que ela é identificada, isso é um grande foco. Então, isso, para mim, é uma mudança muito grande. A gente acha que as mudanças começam com grandes passos, mas o passo de formiguinha já ajuda. Então, acho que grande consegue mudar. Então, essa é a minha referência hoje de gestão e inclusão. Muito bom, Ramon, maravilhoso. Mais alguém, pessoal? Mais alguém? Deixa eu sentar, né? Porque senão vão falar, tá coagindo. Regra dos 1, 2, 3 segundos, não? Bora então, obrigada, Ramon, obrigada, Elaine, pela participação de vocês. Acho que o Ramon trouxe um ponto super importante, que é a necessidade de inclusão e de como a gente não resolve grandes problemas olhando para todo o problema. A ideia é fatiar o boi em bifes, sabe? Olha para a parte que você consegue resolver, né, matrizinhas básicas, maior impacto, menor esforço. Começa por esse lugar, depois maior impacto e maior esforço. A gente consegue indo por caminhos estratégicos como qualquer outra estratégia dentro de uma companhia. Vou passar então para a nossa segunda rodada aqui de perguntinhas para os nossos queridos. Vou voltar aqui então com o Davi, para você me contar uma coisa, Davi. Para as empresas que ainda estão implementando e aperfeiçoando políticas de diversidade, equidade e inclusão, qual seria o primeiro passo para formar líderes que, de fato, são inclusivos? Acho que eu vou pegar o exemplo do Ramon ali. Acho que tem que, de fato, começar no 80-20. Hoje, dentro do iFood, quando a gente olha para a diversidade, a gente vai olhar para o ecossistema.
E aí, quando eu falo ecossistema, a gente sabe que 70%, aproximadamente, né, 70% dos entregadores são pessoas negras. Faz sentido eu ter um grupo majoritariamente, né, que não representa pessoas negras, que vão conseguir, de fato, fazer solução que se conecte com o dia a dia dessas pessoas? Né? A maior parte de pessoas que são donos e donas de restaurantes são mulheres. Então, eu tenho que ter mulheres para fazer soluções que conectem com essas mulheres. Mas quando a gente olha para o caminho interno, hoje, o que a gente já faz, né, que é importante vocês saberem? A gente olha para toda a jornada. Então, desde o processo de attraction, né, uma comunicação básica no sentido de uma pessoa se ver representada em uma foto e entender como que é essa jornada dentro do iFood. Então, a gente tem profissionais, por exemplo, que participam de seleção para falar assim, putz, como que é uma pessoa negra dentro do iFood? Como que é a experiência? Como que é a experiência de uma pessoa trans? Né? Como é que é uma experiência de mulher? Mas, para além disso, e aí vou trazer um pouco de tudo que a gente faz e levando mais para o básico. Hoje, então, a gente olha para a entrada, mas, para além disso, quando a gente olha para a jornada, é importante a gente saber quem encarrera dentro da empresa, quem não está encarrerando. Quem, por exemplo, tem um maior score dentro da avaliação de desempenho e quem não está performando. E aí a gente olha para todos os grupos e sabe. A gente sabe em relação a pessoas negras, mulheres, pessoas trans, pessoas não negras. Existe algum programa de desenvolvimento que eu possa fazer para a população que está performando menos? E aí a gente consegue identificar, quando a gente olha para a AVD, por exemplo, se esse gap ele vem já de atração. Se há um problema, por exemplo, em relação à educação, se não tem esse problema. Se a avaliação de desempenho de todos os grupos é igual, por que somente um grupo está crescendo na empresa? A gente olha para turnover. Então, quando eu falo turnover, quem está saindo da empresa, quem está escolhendo ficar. O porquê que, por exemplo hipotético, por que pessoas negras estão indo para o mercado e as outras pessoas estão ficando? Será que há uma questão ali, né, dentro da jornada? Será que existe uma violência simbólica? Será que existe vieses ali que eu preciso trabalhar na liderança? Muitas correlações, né, Davi? Muitas correlações. Então, daria para trazer muitas correlações aqui para... Né, mas, inicialmente, trazendo para o básico, a primeira coisa que eu traria para vocês olhar diversidade e inclusão como valor cultural e de negócio. Liderança tem papel essencial em definição. Não adianta, por exemplo, eu, Vivi, como área estratégica de diversidade, equidade e inclusão, falar assim, olha, a meta da empresa é essa. Se a liderança não tiver comprometida com essa meta. Hoje no iFood, e aí a gente já teve diversas estratégias. A gente já olhou para a estratégia global, de aumento de 40% de pessoas negras, de 50% de mulheres em liderança. Hoje, a gente já entende que a gente chegou num lugar, estrategicamente falando, de olhar para a liderança e falar assim, você define. E a gente leva todo esse combo de demografia, a gente faz um estudo completo, olha para a VP, para cada VP e fala assim, olha, os gaps dentro da sua VP são esses. Qual que é a sua decisão? Você tem oportunidade em contratação. Então, o básico. Hoje, se você identifica, a gente pode fazer aqui um 360 na sala. Quantas pessoas negras tem na sala, tirando eu e a Vivi? Tem um evento de RH, que a gente está falando de novo da maior porta de contratação de pessoas, e aqui vale muito a gente falar de viés de similaridade, o quanto a nossa inconsciência traz a gente para resultados como esse. Em um evento de RH de um país com maior população negra, a gente não tem muitas pessoas negras sentadas aqui, a mesma proporção do que pessoas não negras. A gente fala que é o teste do pescoço, né? Então, começa ali pelo back to basic, assim, vamos voltar ao básico. É olhar para o lado, entender demografia, entender o porquê que não tem aquela pessoa, porquê que esse perfil é invisibilizado, e vamos olhar para a contratação, vamos olhar para metas pequenas, define público. Né? Então, de repente, é aquele público específico ali que precisa ser contratado, que precisa ser encarreirado. Então, é dar essa visibilidade, primeiro, para a liderança, sempre com dados. Cláudia, trouxe muitos dados aqui, porque o dado ele vai reforçar, para além da questão social, que tem uma questão estratégica ali mesmo, né, em relação à performance, desenvolvimento, rentabilidade, e que isso vai alavancar o negócio. Muito, muito bom, Davi, muito bom. Cláudia, muitas vezes a gente encontra resistência das lideranças que associam diversidade a custo ou a algo que foi imposto. Diversidade é assunto da esquerda, não estou querendo politizar esse papo aqui, mas é muito facilmente correlacionado com esses assuntos, tá? Como é que você quebra esse mito e mostra o ganho estratégico da inclusão? Bom, a primeira coisa é que se
ele, vou falar já, desculpa, gente, eu estou usando eles porque 95 não dá. Então, assim, se eles, né, já têm essa resistência, ele já não está na crença, né? Eu tenho que identificar onde é que ele está, se vai ser o do convencimento ou do constrangimento. Eu aprendi o seguinte, para constranger, não pode ser eu. Tem que ser um colega, homem. Quando eu identifico que é esse o ponto, e a gente precisa identificar os clientes aqui, todo mundo sabe que todo mundo tem cliente, aí já eu peço ajuda para os universitários homens, para me ajudarem nesse convencimento, aliás, desculpa, no constrangimento, porque eu não vou constranger. Não pode ser eu, tem que ser um colega que tem intimidade com ele para me ajudar nesse negócio. Agora, no convencer, é através de dados, sem dúvida, né? E aí tem várias técnicas. Uma delas, por exemplo, né, é o que eu uso sempre, eu acho tão válido, né? Todos aqui somos privilegiados. Concordam? Nós estamos aqui sentados numa tarde, tá certo? Tá todo mundo com privilégios. Não tem ninguém aqui que não tenha privilégio, né? E o cara que chegou lá em cima, ele é o mais privilegiado da face da Terra. E o privilegiado, assim como nós também temos, ele não é visível aos nossos olhos, o quão privilegiado a gente é. Ele não vê que ele é privilegiado. Ele não está enxergando. Então, para ser convencido, a gente precisa mostrar para ele que ele está num lugar de conforto. Provavelmente essa pessoa, no caso de mulherar, ele é casado com uma pessoa que não trabalha, na grande maioria das vezes. Então, ele não sabe o que ele precisa fazer para a gente. Porque ele não tem esse problema na casa dele. Né? Quem pode trazer um problema, e aí eu começo a trazer dados. Né? Então, como é que é com o negócio com a sua esposa? Alguns já começam, né? Se é um fórum que tem mais homens, é melhor. Porque daí um ou outro tem uma mulher que trabalha, já traz o assunto e a pessoa fala. Ou tem uma filha. E aí a filha já traz o incômodo para esse pai. Daí ele começa a se achegar no negócio. Né? E aí, depois que você conseguiu sensibilizar, nós vamos falar o seguinte, como é que vai o seu negócio? Quais são os seus principais desafios aqui? Como é que está o seu quadro de funcionários? Como está a sua liderança? E, na maioria das vezes, já começa a escada abaixo os problemas. Tá? E aí você vai vendo que o número, como em todas as empresas, é muito raro chegar num lugar que já a equidade já esteja presente. Raríssimo, eu não conheço nenhuma. Então, essa conversa o cara já vem falando. E aí eu falo assim para ele, com essa liderança, o que você faz? Eu trago treinamento, eu tenho um monte de iniciativas. Eu falei, tá, e seu quadro está assim há quantos anos? Você concorda que você está usando ferramenta que não está resolvendo? Né? Então, você concorda que fazer a mesma coisa para todo mundo não está funcionando? Vamos tentar olhar, então, o que você quer fazer primeiro para trazer a ferramenta que vai ajudar você. Enfim, você entende? Não é uma questão bélica. Eu tenho o mesmo linguajar que esse cara, porque eu estive na cadeira dele. Então, eu não entro numa questão de confrontação. Eu vou perguntando e na resposta ele já vai se convencendo. Porque na verbalização, gente, a gente já vai se convencendo. Ele já se escuta. E se escutar é muito importante. Ninguém tinha feito essas perguntas para eles antes. Mas eu acho que o papel não é só meu que estou lá tentando convencê-lo, é nosso, de que estamos ao lado dele. Né? O líder ele não faz sozinho, já passou essa época de ditador nas organizações. Nós precisamos conversar de negócios com os nossos líderes. Então, às vezes é através de pessoas de fora que trazem um olhar fresco, e estou sempre prontinha para vocês me convidarem, mas também existe um papel das pessoas que trabalham ao redor. Afinal de contas, ele escolheu essas pessoas para estarem ao lado dele. Agora, não pode estar com medo. Né? A gente não pode se intimidar. O que pode acontecer? Você pode perder seu emprego. Pode. Esse é o seu maior risco. E é o único risco. O resto você só vai ganhar, garanto para você. Então, é na conversa, é no número, é como que a gente fala, empatia, que eu também tenho que ter com ele, vocês têm que ter com ele, não está enxergando, às vezes não enxergou. Está ignorante mesmo, na falta de conhecimento. Então, eu acho que a gente tem que ser empático nesse lugar que a gente está, de convencer, a partir do momento que eu me coloquei nesse papel de educadora, né? Porque o convencimento ele vem por educação, e a educação passa por realmente você ouvir o outro e ver o que o outro está preparado para absorver. Então, acho que é por aí. Muito Vivi, bom. posso... Claro. Tem um ponto, e aí acho que é legal trazer, e eu já passei por diversas empresas, né? Como profissional de diversidade, o que eu sempre vejo, né? Não sei se vocês já ouviram falar, acredito que alguns sim, outros não, mas do esforço simbólico que algumas empresas fazem quando a gente fala de impacto social ou diversidade, se chama token. Então,
no mês da consciência negra, colocar a foto de uma pessoa negra e falar assim, fiz diversidade. Ou todo mundo, as pessoas começam até a rir, né? Porque provavelmente já passaram, já viram, já tiveram alguma experiência parecida. Ou colocar uma mulher lá no mês da mulher e falar assim, putz, somos super equânimes aqui, com foco em ações para as mulheres. E acaba no dia entregando uma rosa, Batom, né? um batom e falando assim, tá tudo certo aqui, somos equânimes. O cuidado que a gente tem que ter é a profundidade. E aí, se eu pudesse dar um conselho, como que a gente começa isso? É através de dados, é conhecendo o mercado, é de fato fazendo iniciativas que transformem. Eu, como uma pessoa negra, no mês da consciência negra, se colocar uma foto lá e falar para mim que, se eu não olhar para a liderança, né, para o board ali de liderança e não me ver, para mim não adianta muita coisa. Então, é importante que esses esforços eles não sejam simbólicos, que de fato eles sejam intencionais no dia a dia, e que vocês aprofundem. Inclusive, quando a gente fala de sociedade, fala de dados, existe uma coisa que chama matriz de opressão. Primeiro vem ali os homens brancos, né, e aí, né, a gente vê no board, naturalmente. Depois mulheres brancas, depois homens pretos, depois mulheres pretas, e assim a sociedade ela é distribuída, pessoas com deficiência, a gente vai vendo muito menos dentro das empresas. Então, para além de diversidade, de falar que é uma questão importante, é importante entender o que esses dados vão traduzir dentro da companhia. Como que eu pego esses dados e levo para quem toma a decisão, né? Então, acho que esse cuidado, assim, né? O que eu estou fazendo de fato, que é intencional em relação à atração e seleção, a desenvolvimento de pessoas. Diversidade perde cadeira quando não há estratégia, porque as pessoas, inclusive, falam demografia, é só olhar número. Não é só olhar número. Diversidade é para olhar para a permanência, não só como as pessoas entram, né, porta de entrada, mas como elas permanecem também e como elas alcançam liderança. Muito bom, Davi. Gente, a gente está chegando nos nossos momentos finais aqui. Acho que eu reforço a mensagem de que liderança inclusiva conversa muito com empatia, conversa muito, a gente ouviu muito dessas palavras aqui, fala muito com comprometimento, o quão é importante a gente se comprometer. E cada um no seu lugar, cada um na sua esfera, obviamente. A gente não vai dizer, oi, vai lá, bate nas costas do CEO da sua empresa e diz que você ouviu uma palestra. Não é isso. Acho que é se comprometer no seu processo, a abrir oportunidades, a viabilizar caminho para que grupos diversos acessem espaços de geração de renda. Eu costumo sempre encerrar os meus papos dizendo que a gente não faz diversidade para o outro, a gente faz diversidade para a gente fala de diversidade nas empresas, porque isso aumenta a empregabilidade aumenta PIB diminui indicadores de violência que acabam atravessando a nossa vida ou a vida de quem a gente ama. Então, a gente não faz para o outro, a gente faz porque é bom para a gente também, para o mundo melhor que a gente quer viver e que a gente vai viver se a gente trabalhar por isso. Queria muito convidar a Cláudia e o Davi para deixarem aqui suas considerações finais, mas antes disso, tem mais alguns jabás importantes para trazer aqui. Mais uma vez, quem puder conversar com os nossos consultores para conhecer o nosso iFood Benefícios vai ser muito legal. O benefício traz flexibilidade para o seu colaborador, gestão simples para o seu RH e um ótimo benefício para a sua empresa. Queria que vocês conhecessem também o Acrescenta, que é o nosso hub de conteúdo, com e-books, com podcasts, com artigos, onde a gente fala de diversidade e diversos outros temas de RH. Então, sigam, por favor, o iFood Benefícios nas redes sociais. E é isso, pessoal. Queria agradecer, antes das palavras finais aqui, queria já agradecer a Cláudia e ao Davi pela troca e a todos vocês por terem estado com a gente, mesmo com os nossos pequenos problemas técnicos, mas a gente garantiu a nossa casquinha. Muito obrigada, Cláudia. Eu que agradeço estar aqui com vocês. Davi. Pessoal, obrigado por esse momento. Para quem quiser continuar, a gente termina aqui, mas meu LinkedIn é davi.venâncio. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre escopo de diversidade, programas de desenvolvimento que a gente faz de fato, a gente pode continuar essa troca lá. O meu é Viviane.Santos, aliás, viu, gente? Cláudia? Bom, acho que o que eu falei muito aqui, eu acho que a gente não pode esquecer do nosso papel. Né? Eu acho que mais do que esperar desse pai lá de cima, né, que são os nossos chefes, a gente tem que pegar isso para o nosso entorno. E todo mundo aqui, por exemplo, faz a diferença. Eu vou falar uma coisa simples que eu estou fazendo. Eu só tenho parceiras comerciais e fornecedoras mulher. É a mudança que eu estou fazendo na minha vida. Fora o meu papel na sociedade, que é conversar com esses CEOs e trazer dados e tudo mais, eu mudei o meu entorno
só tem fornecedora e parceira, contadora, tudo isso é tudo mulher. A Ângelos foi inteira desenhada por mulheres de tecnologia, por advogadas, por todas, financeiras, contadoras, todas mulheres. Não é nada contra o homem, é para empurrar as empreendedoras nos negócios dela. É meu papel na sociedade fazer. Então, eu falo e faço na minha vida. Então, é um convite que eu faço para vocês. Peguem a bandeira que vocês querem fazer na vida de vocês e usem na sua própria vida. Tá? E no Dia da Mulher, chamem a Ângelos, porque ao invés de dar batom ou rosa, dá um plano de desenvolvimento para as mulheres das empresas. Dá crescimento. É isso, pessoal. Mais uma vez, obrigada pela participação de todos vocês.